aqui Rita Serrano, conselheira de administração eleita pelos empregados. Hoje trataremos aqui de um tema muito importante para os empregados, que é a FUNCEF. Eu recebo mensagem constantemente de vocês pedindo para tratar da FUNCEF, né? Tanto é uma demanda tanto do pessoal que está ativo trabalhando no banco, quanto quem está aposentado. É um assunto de fato bastante complexo. Eu digo para as pessoas, eu tenho dificuldade de dar conta, né? Porque lá no Conselho de Administração você já tem uma demanda gigantesca, e a nossa função principal, eu entendo hoje, que é a defesa da manutenção da Caixa enquanto banco público e da garantia do direito dos trabalhadores, mas pela gravidade da situação da FUNCEF, no sentido até agora de ter essas mudanças com relação à direção, e mesmo o processo eleitoral aí que teve problema, eu entendo que nós temos que tratar desse tema a cada dia com mais propriedade. E também quero já dizer para vocês que lá no Conselho tem uma cláusula que diz que os conselheiros eleitos não podem participar de discussões que envolvam a área de pessoas. E, nesse caso, todas as vezes que a pauta se refere a fundo de pensão, à FUNCEF ou ao Saúde Caixa, infelizmente, eu não posso nem participar do debate, tá certo? Então, obviamente, eu dou minha opinião em outros momentos, em temas transversais, mas nessas pautas específicas tem um regramento legal. Bom, mas hoje eu tenho convidados aqui muito especiais para tratar com a gente deste tema. A primeira pessoa aqui é Fabiana Mateus. Fabiana foi presidente da PCF São Paulo, coordenou a mesa de negociação dos empregados, né? Começou lá em 2014, ficou vários anos, é diretora da FENAI, da pasta de Previdência e Saúde da FENAI, foi também conselheira deliberativa da FUNCEF em anos anteriores, e é a única pessoa que eu conheço que fala russo. Fabiana, é um prazer estar com você aqui hoje. Também conosco o Walter San Martin. Walter é aposentado, gaúcho, né? Secretário de Direito Previdenciário da PCF São Paulo, diretor sindical e também é coordenador da regional da ANAPAR. E era um dos candidatos na chapa 2 que se inscreveu para concorrer na eleição da FUNCEF, que nós vamos explicar aí no final, que acabou não acontecendo. Então, Walter, obrigado, tá, pela sua presença. Também conosco o Nilson Moura. Nilson é diretor da FENAI, diretor da FENAG, foi gestor na Caixa, hoje é aposentado, e também tem um programa aí que chama Programa 15 Minutos de FUNCEF. O Nilson consegue um milagre, né? Porque a FUNCEF, como eu disse, é um tema complexo, ele consegue tratar em 15 minutos. Mas bom estar com você aqui também, Nilson, e seu programa ele é bem esclarecedor, é importante, né? E serviu de inspiração aqui para o nosso. Bom, colocado isso, né? Eu quero começar conversando com a Fabiana, que conhece muito bem o funcionamento da FUNCEF, e pedindo, Fabiana, você sabe que na Caixa nós temos aí muitos colegas que entraram nos últimos 20 anos, muita gente nova, né? Ainda bem, né? Nós temos muita gente nova. Sempre lembrando que muito aquém, né, da necessidade de empregados que nós temos, né? Mas esses colegas novos não têm o histórico da FUNCEF, né? Quando foi criada, muitos nem sabem que é uma conquista, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente, assim, o que é a FUNCEF, a importância da FUNCEF e também os desafios colocados aí para a sustentabilidade do fundo no médio, no longo prazo. Porque fundo de pensão é um negócio de longo prazo, né? Com você, Fabiana. Obrigada de novo pela presença. Oi, Rita. Olá, pessoal. Nilson, Walter.
É um prazer estar aqui com você, uma honra, né, participar aí, desse programa super importante aí para os trabalhadores da Caixa e estou à disposição aí sempre que você precisar. Acho o FUNCEF, né, até porque é o tema, né, que eu milito há muitos anos, ele realmente faz parte, né, da nossa vida e é extremamente importante, né, para o presente e para o futuro dos trabalhadores da Caixa. A FUNCEF, ela, podemos dizer assim, que ela é nova, né? A FUNCEF, ela é de agosto de 1977. Então, se você comparar com a Caixa, né, que fez 160 anos esse ano, ela é nova, se comparar com a Previ, né, do pessoal do Banco do Brasil, é uma instituição nova e, como você já reforçou, ela é uma conquista, né, dos trabalhadores da Caixa, os fundos de pensão, inclusive, eles tiveram, né, a sua criação muito vinculada a uma política na época da ditadura militar, que viu, né, nos fundos de pensão uma oportunidade, né, de juntar dinheiro e alavancar, em especial, a renda variável, que naquela época, né, anos 70, era muito incipiente ainda no Brasil. Então, os fundos de pensão, eles vieram muito nesse período aí da ditadura para duas coisas em especial. A primeira é essa, né? Ter recursos para poder alavancar a renda variável e bolsa de valores, que estava começando no Brasil, e, em segundo lugar, para reter valores de profissionais. Por quê? Porque é um benefício, né, você ter aí uma previdência complementar, é uma renda indireta, né, enquanto você está na fase aí de ativo, e ele acaba sendo um diferencial na retenção de talentos, né? Então, naquele momento também o governo precisava, né, credenciar e consolidar algumas empresas públicas, então daí veio a FUNCEF, veio a Petros, veio a Postales, né, a Previ, ela já é mais antiga, mas os demais fundos, em especial os fundos como o nosso, né, que são fundos fechados, eles vieram nesse período. A FUNCEF hoje, ela tem um patrimônio acumulado aí de 800 bilhões, sendo que esse patrimônio ele está dividido em 4 planos de benefícios. Então, sempre gosto de lembrar também que quem tem dinheiro não é a FUNCEF. A FUNCEF é um CNPJ que administra o recurso de 4 planos de benefícios e mais de 140 mil participantes. Então, hoje nós temos 4 planos de benefícios na FUNCEF. Nós temos o REG Replan, que está dividido em saudado e não saudado, que foi o plano de benefícios do pessoal que ingressou na Caixa até os anos 90, até março, abril dos anos de 1990. Depois temos o REB, que é o plano de benefícios dos empregados da Caixa, que foram admitidos aí a partir de 1998 até junho de 2006, e temos o novo plano, que é o plano que está, inclusive, aberto hoje, né, que recebe ingresso de novos empregados da Caixa, de novos participantes, que veio a partir de junho de 2006. E são esses planos que acumulam os recursos, né? Então, o patrimônio, os 80 bilhões, ele está distribuído nesses 4 planos de benefícios, e os participantes da FUNCEF estão distribuídos também nesses 4 planos de benefícios. É importante, né, inclusive, a gente situar hoje, a maioria do pessoal da ativa está
ou no REB, que infelizmente, por conta de uma postura de gestão da direção da Caixa e da própria direção da FUNCEF, enterraram o processo de incorporação do REB ao novo plano. Então, nós temos hoje o pessoal da Ativa concentrado especialmente em REB e novo plano. Então, hoje é a situação que a gente tem em termos de patrimônio e planos de benefício na fundação. Fabiana, deixa eu te perguntar uma coisa. O fundo de pensão é dos trabalhadores, certo? Todo recurso que é colocado ali, né? E até então, né, nesses planos principais, ele é igualitário. Cada R$ 1 que a empresa coloca, os trabalhadores colocam R$ 1. Então, ele é um plano de benefício para os empregados. Sendo assim, durante muitos anos, os empregados não podiam eleger ninguém, não tinham representação no plano, só a patrocinadora, quer dizer, só a empresa tinha representação. Quando é que foi conquistado o direito dos empregados da Caixa de ter representação na FUNCEF? Essa é uma observação importante, Rita, porque assim, nós contribuímos na mesma proporção que a Caixa, né? Como é que você acumula lá? A patrocinadora coloca, eu coloco, e aquilo rende, se transforma numa reserva matemática, num saldo de conta, e a partir daquele valor que você tem lá, você converte em benefício quando vai se aposentar. Nós, historicamente, brigamos para ter uma gestão paritária na FUNCEF desde lá dos anos 80, que o movimento, né, dos trabalhadores da Caixa, em conjunto com os empregados, vinha nessa briga. Em 2001, finalmente, inclusive agora dia 29 de maio, completa 20 anos das leis complementares 108 e 109, nós finalmente conseguimos, né, uma regulamentação que garantisse a participação paritária dos participantes na gestão dos fundos de pensão fechados, né? Então, as leis 108 e 109, elas garantiram que os participantes passariam a eleger metade do Conselho Deliberativo e metade do Conselho Fiscal nos fundos de pensão, no nosso caso, a FUNCEF. A partir da eleição, da nossa primeira eleição para Conselho Deliberativo e Fiscal na FUNCEF, que foi em maio de 2002, nós estabelecemos um processo de negociação com a Caixa, né, a patrocinadora, e com o governo, no sentido de também termos paridade na eleição para diretor, porque a lei, aí acho que tem que ficar muito claro para as pessoas, as leis 108 e 109, elas não garantem eleição para diretor. Quem conquistou essa eleição fomos nós, né, os participantes da FUNCEF, a partir de assumirmos ali paritariamente Conselho Deliberativo e Fiscal. E o estatuto, né, que foi negociado nesse período de 2002 a 2005, 2006 na FUNCEF, garantiu, né, que nós teríamos também eleição para metade da diretoria da FUNCEF. Então, em 2006, nós tivemos, além da eleição para Conselho Deliberativo e Fiscal, que já tinha acontecido pela primeira vez em 2002, nós também passamos a eleger 3 diretores eleitos, e a Caixa indicar os 3 representantes dela. Então, essa conquista está hoje no nosso estatuto da FUNCEF, né, que tem vigência desde agosto de 2007, e que a Caixa, né, através dos seus representantes no Conselho Deliberativo, vem tentando sistematicamente violar a fim de impor
um novo modelo de gestão na FUNCEF, que, inclusive, dificulta o acesso dos participantes nas suas instâncias de deliberação. Muito bem. Agora, então, falando de eleição, eu quero falar com o Walter ali para perguntar o seguinte: olha, primeiro, essa questão da eleição, eu quero só dizer para as pessoas que muita gente me pergunta sobre FUNCEF, e eu digo que, de fato, eu tenho dificuldade de dar conta, porque as demandas que eu tenho no conselho de administração são muito grandes, e eu sempre digo para as pessoas o seguinte: olhem só, lá no conselho de administração, que também é uma conquista, né, eleger um representante dos trabalhadores, eu sou a única de 8, né? A única eleita, a única mulher, a única representação dos trabalhadores lá, sou só eu. Na FUNCEF, nós temos metade dos diretores, por conquista, é eleito pelos trabalhadores. Então, eu falo, olha, pessoal, mais fácil ver com os eleitos da FUNCEF, porque eu, de fato, sou uma só, não estou dando conta, e lá é metade, é gestão, é diferente. Então, Walter, colocar dessa observação, perguntar para você o seguinte: você, Walter, que também já acompanha esse debate de FUNCEF há muito tempo, você estava candidato numa chapa agora nas eleições. Eu não me lembro, você pode me ajudar aqui, mas de nenhum processo eleitoral, desde quando nós conseguimos essa conquista que Fabiana falou, de eleger conselheiros e diretores, eu não me lembro de ter tido algum processo eleitoral que não tenha vingado, que não tenha acontecido, né? Não me lembro disso. Então, Walter, eu pergunto para você, o que aconteceu nesse processo eleitoral que nós, os trabalhadores, os empregados, não teve eleição, né? Foi chamada e não teve. O que aconteceu, Walter? Conta para a gente o que está acontecendo lá na FUNCEF, para o pessoal entender. Ok, Rita, agradecer o seu convite para participar aqui desse programa, juntamente com os companheiros Fabiana e Nilson. Dizer que é uma satisfação aqui estar falando sobre esse tema tão rico. Nós tivemos o processo eleitoral com o seu início em fevereiro do ano passado, e em março, as duas chapas que estavam concorrendo já foram impugnadas, né? A comissão eleitoral entendeu que havia conflito de interesses. Esse foi o grande nó aí, né? E por que eles entenderam que havia conflito de interesse? Porque tinham participantes das duas chapas que haviam proposto ações judiciais contra a Caixa, né? No decorrer das suas carreiras, reivindicando aspectos da relação de trabalho, como CTVA, hora extra, né? Então, de forma alguma, poderia se classificar como conflito de interesse. Enfim, logo em seguida veio a pandemia e o processo esteve fechado por 60 dias, depois prorrogado por mais 60 dias a sua suspensão, e quando a FUNCEF ela novamente reabriu, qual foi a nossa dúvida aí? Quando agora, em 29 de março, ela comunicou oficialmente às chapas, eu era o representante junto à Comissão Eleitoral da Chapa 2, então recebi no meu e-mail, com surpresa, a comunicação de que o processo estava encerrado. Rita, você ficou também surpresa com essa situação. Eu trabalhei por 35 anos na Caixa Econômica Federal, nunca vi um negócio desse. Você encerrar um processo sem ter vitorioso, né? O que nós entendemos aí é que a FUNCEF talvez não concordasse com as pessoas que estavam participando do pleito, né? E arrumou essa justificativa aí para impugnar as duas chapas. Existe um fator novo aí, que é a reabertura do processo eleitoral, mas isso eu vou deixar para o nosso companheiro, o Nilson, que também acompanha o tema FUNCEF com muito carinho e há bastante tempo.
Obrigado, Walter. Obrigado. Nilson, além, você também estava ajudando na coordenação desse processo eleitoral, e a questão é que ontem, inclusive, para o pessoal saber, né, nesta semana, que ontem eu estou falando dia 12 de maio, né, o banco mudou, né, indicou novas representações. O banco tem direito à metade, né, da diretoria, e indicou novos membros, né, o que é um direito do banco. Por outro lado, mexeu também com a representação dos trabalhadores que está na FUNCEF. Então, eu queria que você explicasse um pouco, porque nós temos dois problemas aí, né? Um é o fato de que não teve eleição, então, assim, como é que fica? Não teve eleição, e já faz meses que tinha vencido o mandato de quem estava lá, e também as consequências dessa mudança aí, que foi anunciado aí dia 12 na FUNCEF. Oi, Rita, obrigado pelo convite. Oi, Fabiana, o Walter já saiu. Antes de falar, Rita, eu queria dizer que, para mim, é bastante importante estar aqui com você, fazer esse debate sobre a FUNCEF, mas é porque, há anos atrás, nós estivemos em campos opostos disputando uma eleição e você foi a vencedora, e, naquele momento, para nós da FENAG, que tínhamos lançado uma chapa, nós consideramos importante que o resultado tenha sido aquele, porque você é uma guerreira, uma lutadora, e dificilmente alguém entraria ali no Conselho de Administração e faria o papel que você estava fazendo. Então, nós consideramos aí na FENAG, assim, são aquelas derrotas eleitorais que acabam sendo uma vitória política, porque acabou que colocou a FENAG mais para frente, mais para fora, tá, e mostrou ela. Eu agradeço, Nilson, obrigado pela consideração. Só para quem está ouvindo a gente saber, o Nilson está falando da eleição de 2017, né, para o Conselho de Administração, onde, inclusive, nós tínhamos lá 80 candidatos e eu e o Nilson fomos para o segundo turno das eleições. O Nilson ganhou o primeiro turno e eu ganhei o segundo. Nós quase que empatamos, né? O problema é que o segundo era mais importante. Então, foi isso. Mas a diferença foi pequena, viu, pessoal? Foi bem disputado, mas foi uma disputa com respeito, tanto é que estamos aqui hoje, né? Exatamente. Batendo no mesmo campo. É isso mesmo, Rita. E agora, entrando já no assunto FUNCEF, né? Primeiro, antes de falar até do que foi decidido, assim, lembrar que as eleições estavam previstas para 2020, porque o processo eleitoral na FUNCEF ele é intercalado. Então, você elege, num período, os 3 diretores, parte do Conselho Fiscal e parte do Conselho Deliberativo. Nessa eleição de 2020, você só iria trocar 1/3 desse público, que era um conselheiro fiscal e um conselheiro deliberativo e seu respectivo suplente. Por que isso é importante? Por que é importante estar intercalado? Porque o histórico vem com alguém. Então, agora, o ano que vem, 2022, tem eleição novamente. Então, quem entrou em 2020, quem deveria ter entrado em 2020, vinha com o histórico, né? E o processo eleitoral não aconteceu, inclusive aqueles colegas eleitos lá atrás estavam num mandato tampão e ficaram, você falou meses, ficaram por mais de um ano, né? E aí ontem, para surpresa de todos, a FUNCEF, o Conselho Deliberativo, sendo mais objetivo, encerrou esses mandatos desses colegas que são representantes dos empregados e dos participantes e dos assistidos, né? Deixaram de ter esse cargo. Isso faz com que, e aí não está claro para a gente, como que fica a partir de então, até o próximo processo eleitoral, que deve ser retomado agora, as informações é que ele deve ser retomado agora a partir de junho, como que fica a votação interna na FUNCEF. Então, você, assim, além do voto de Minerva, que a patrocinadora tem o poder, hoje ela está com um peso maior. Ela tem mais conselheiros deliberativos e mais conselheiro fiscal do que os empregados. Então, ou seja, Fabiana falou de paridade, hoje a gente não tem a paridade. E não ficou claro como que fica, o que for discutido daqui até
processo eleitoral, até a posse dos novos, né? Como vai ser isso? Ou seja, a patrocinadora vai determinar, né? Os empregados terão peso menor e não vão poder se contrapor, né? Então, é isso que é o risco que a gente está correndo agora, e não sabemos o que é, né? Como vai ser. Então, é isso. Então, mas assim, que medidas, eu não sei se deu tempo, na verdade, porque nós estamos falando de algo muito recente, mas que medidas as entidades vão tomar com relação a isso? Você já tem isso claro? Já deu tempo de discutir? Deu sim, Rita. Por sinal, ontem, todas as entidades representativas dos empregados da Caixa, todas estiveram em reunião, e a Fabiana depois pode até completar melhor, estiveram em reunião ontem com os eleitos, com os representantes dos empregados, e discutiram várias medidas para tomar a partir de agora. Né? Então, foi bem em cima. Né? Saiu essa resolução, já saíram com as ações que vão tomar daqui para frente. Né? Talvez a Fabiana seja melhor para dizer o que foi decidido lá. Mas é isso. Então, as entidades não estão quietas, né? Elas se mobilizaram rapidamente, já fizeram reunião ontem, cada entidade mandou um representante. O jurídico Só para o pessoal saber, como nós estamos gravando aqui, ontem, dia 12 de maio, né? As entidades já se reuniram. Isso mesmo, 12 de maio se reuniram. Inclusive as entidades e com os seus respectivos jurídicos, para saber ações políticas e ações judiciais que podem ser tomadas a partir de agora. Sim, porque claramente você tem uma ameaça ao processo que a gente pode chamar de processo democrático, né, de representação dos trabalhadores. Né? Então, é algo, de fato, bastante complicado nesse momento. Mas, Fabiana, obrigado, Nilson. Fabiana, primeiro, o que nós podemos, com relação à eleição, né? Nilson passou para você dizer o que foi definido ontem. Eu gostaria que você dissesse, então, quais são as ações aí com relação a essa quebra de paridade, de representação, né? Que seja momentânea, mas que está colocada, e uma discussão, e que me parece claramente que não houve uma discussão com as entidades por parte da representação do banco na FUNCEF para tomar essa medida, né? Foi algo tomado de forma unilateral, mas também dizer claramente para as pessoas aqui quais são os desafios, além desse, né, de garantir um processo eleitoral, a legitimidade do processo, mas quais são os desafios colocados aí para a sustentabilidade da FUNCEF no médio prazo, haja vista que existem ações do governo, como, por exemplo, as resoluções, né? A própria CGPAR, que é uma resolução de um comitê vinculado ao Ministério da Economia, que tentam minar, na realidade, esse direito dos trabalhadores, que é o fundo de pensão. Então, quais são os desafios colocados aí para manutenção e sustentabilidade do plano, né? Não basta manter, tem que sustentar. E eu sempre gosto de lembrar as pessoas que, obviamente, todos sabem, quem está nos ouvindo, que para ter FUNCEF, para ter saúde e caixa, nós precisamos manter a caixa pública. Então, esse é o desafio maior que nós temos aí para frente. Então, Fabiana, com você. Bom, posso começar com a questão das últimas deliberações lá da FUNCEF, né? Só complementando o que o Nilson já colocou, as entidades se reuniram ontem, no final do dia, né? Todas as entidades nacionais, em conjunto com alguns representantes eleitos do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da diretoria da FUNCEF. O relato é estarrecedor, né, a postura antidemocrática e autoritária, né, do presidente do Conselho Deliberativo, que é indicado pela Caixa patrocinadora. Na realidade, eles usaram um voto dos conselheiros eleitos, cujo voto estava propondo a retomada do processo eleitoral, para apresentar um parecer do jurídico da FUNCEF
dizendo que os mandatos que estavam sendo prorrogados não poderiam mais serem prorrogados, e passaram por cima do voto, aprovaram a cassação dos mandatos e aprovaram outro regulamento eleitoral, mantendo, inclusive, a questão do tal conflito de interesses que o Walter relatou anteriormente, onde a Caixa ela se arvora no direito de definir quem vai disputar o processo eleitoral na FUNCEF para representar os participantes da FUNCEF. Então, em tese, é isso que a patrocinadora está fazendo. Então, acho que nós, enquanto representantes nas entidades, enquanto participantes da FUNCEF, a gente tem que cerrar fileiras, nos unirmos para defender esses espaços democráticos, que não são perfeitos, até porque as leis complementares elas vieram, né, com um mecanismo altamente autoritário, que é o voto de Minerva, que é prerrogativa da patrocinadora, tanto no Conselho Deliberativo como na diretoria executiva, mas que nos dá espaços, né, onde a gente pode ver e ouvir, e com isso, né, esse ver e ouvir, transformar muitas das informações em bandeiras de lutas e nos anteciparmos em muitos debates. Então, nós precisamos, né, estar unidos neste momento para defender a participação dos participantes na gestão da FUNCEF, e esse aí acho que é um dos primeiros grandes desafios, e você coloca muito insistentemente, com razão, essa questão, né, Rita? As empresas públicas estão sob ataque, e é óbvio que para você enfraquecer as empresas públicas, você precisa enfraquecer o conjunto dos seus trabalhadores. E como que você enfraquece o conjunto dos trabalhadores? Atacando os seus direitos. E aí a gente vem, né, aí já lutando há alguns anos em relação ao Saúde Caixa, né, que é um dos nossos grandes e importantes direitos, e em relação à FUNCEF não é diferente, né? Tivemos aí a publicação da CGPAR 25, logo depois da 22 e 23, que dialogava com a questão dos planos de saúde. A CGPAR 25 vem atacar uma série de questões ali históricas, né, conquistadas pelos participantes no fundo de pensão. A Caixa, nos últimos anos, vem atacando o nosso estatuto, que foi um estatuto produzido a partir de um intenso processo de negociação, após a negociação do saldamento e construção do novo plano. Esse estatuto, inclusive, nos traz uma série de garantias. Primeira garantia de ter representação dos participantes na diretoria executiva. A segunda garantia é uma inibição à Caixa para a utilização de voto de Minerva. Então, nosso estatuto não permite que a Caixa utilize o voto de Minerva para retirar patrocínio, para alterar estatuto, para alterar regulamento e para aprovar investimentos e desinvestimentos acima de 2% dos recursos garantidores. Então, assim, é um ataque frontal aos nossos direitos conquistados, e a gente precisa saber que esse ataque ele faz parte de um projeto, né, maior, que é realmente o fim, né, da Caixa, o fim das empresas públicas de um modo geral, até porque esse governo que está aí é um governo que pratica uma política neoliberal, que trabalha para bancos, seguradoras e planos de saúde, né, trabalha para o mercado e não para a população. E se a gente não fizer absolutamente nada, né, infelizmente, né, a gente vai ver tudo isso que a gente
lutou e conquistou, e que muitos outros que vieram antes de nós lutaram e conquistaram, indo embora, né? Então, a gente precisa urgentemente, né, unificar a nossa luta, intensificar toda a nossa mobilização a fim de defender a Caixa, os nossos direitos e até a nossa vida, né, que ultimamente está sob risco aí também. Então, em linhas gerais, seria isso. Muito bem. Ô, Rita, posso... Oi, pode falar. Eu queria Pode fazer sim, só um complemento que a Fabiana falou, porque assim, bom, é uma política de governo, né? E é uma perseguição às entidades representativas, né? Porque esse governo, e o que a gente vem de política já nos últimos anos, assim, tudo que é representativo não interessa. E por isso, então, partir para o individualismo, né? O processo eleitoral, se for mantida essa questão do conflito de interesse, que uma parte ele é inconstitucional, porque na Constituição está garantido que você reivindique seus direitos, caso você se sinta prejudicado, mas é bom que a FUNCEF coloque isso já no edital, porque aí você já entra com ação já. Diferente do ano passado, em que a gente a chapa só foi cassada depois. Agora eles vão impedir a inscrição de chapa. A gente escreve chapa agora, então, com mandado de segurança, né? E há uma tentativa de incentivar candidaturas avulsas para tirar o poder das entidades representativas. Então, por quê? Se você não pode participar do processo eleitoral, porque você tem uma ação judicial, trabalhista, individual ou coletiva, quem que vai poder ser candidato? Porque as entidades normalmente têm uma ação ou outra. Tem as mulheres pré-78 que têm uma ação. Então, ou seja, quem for associado às entidades ligadas à FENASSEF, à EAS, não poderão participar, porque eles têm ação contra. Então, quem que vai poder participar? Só quem for candidato avulso que não tem nenhum tipo de ação. Então, é isso. É só para reforçar o que a Fabiana falou, que é um processo, é um projeto maior, né? Que está instalado no país. Sim, isso. E que envolve várias coisas. Por exemplo, a própria eleição de conselheiro representando os trabalhadores, que é algo novo de 2010, né? Você teve aí depois a lei das estatais, a 13.303, que também trouxe uma série de restrições, inclusive impedindo trabalhadores que atuam em sindicatos de serem candidatos, quer dizer que é outro absurdo também inconstitucional. Então, para as pessoas entenderem, isso de fato é um movimento que tenta frear a representação dos trabalhadores. E aí nós temos um problema, né? Sem as entidades organizadas, nós nem teríamos FUNCEF, certo? Sem as entidades organizadas, nós não teríamos a Caixa Pública, porque outro dia, viu, Nilce e Fabiana, uma colega escreveu assim no Facebook, num dos áudios, num vídeo que eu fiz defendendo que a Caixa se mantenha pública contra o processo de privatização, ela escreveu assim, olha, pessoal, faz 30 anos que eu conheço a Rita, faz 30 anos que ela fala a mesma coisa, e até hoje a Caixa não foi privatizada, né? Que absurdo, não sabe falar outra coisa? E aí eu respondi para ela, então, mas justamente porque faz 30 anos que nós estamos lutando para que o banco se mantenha público, é que o banco está público. Então, as pessoas, nós somos treinados para isso, né? Para não entender os trabalhadores, os empregados, são treinados para não entender o poder que tem nas mãos, né? Então, fica parecendo que a gente, né, não teve nenhuma ação naquele processo para que ele não acontecesse. Bom, então é a mesma coisa o fundo de pensão. Eu sei que quem vai ouvir a gente vai ter uma série de perguntas, eu quero dizer para as pessoas que eu sei, tem dúvidas sobre equacionamento, investimento, e uma série de coisas. Nós não vamos conseguir tratar de tudo hoje, né? Então, a ideia aqui hoje era tratar da questão fundamental, que é garantir a representação dos trabalhadores na FUNCEF, entender que o fundo de pensão é dos
trabalhadores e, portanto, os trabalhadores precisam participar da discussão do seu fundo, para onde vai, para onde estão indo os seus recursos. E a gente só consegue fazer isso de forma coletiva, né? Individualmente, não tem jeito, mandurinha só não faz verão. Tá? Você não adianta pegar o dinheiro da FUNCEF, pôr em outro lugar, achando que isso vai resolver o problema, vai perder dinheiro, né? Porque é um fundo que é paritário, vai perder dinheiro, vai perder a garantia da sua aposentadoria, porque dinheiro acaba, não é isso? Então, o importante é manter a conquista que nós temos. Então, eu quero encerrar aqui agradecendo. Foi um papo muito bom, viu, Nilson? Obrigado. Obrigada, Fabiana. As pessoas vão mandar perguntas, eu vou passar aqui no final os contatos do Nilson, da Fabiana e do Walter, para quem tiver dúvida, e depois nós podemos marcar um segundo momento, o pessoal manda as perguntas que tiver, e a gente marca um outro bate-papo para todo mundo participar. Então, hoje, o X da questão, esse programa nós teremos aí semanalmente, né, todas as segunda-feiras, com temas variados. Vocês podem mandar sugestões, perguntas, críticas, nós estamos aqui à disposição. E hoje o tema foi FUNCEF. Vamos juntos lutar para manter essa conquista, esse benefício que é de todos nós. Então, tá bom, pessoal, obrigado. Agradecer de novo, Nilson, Fabiana, o Walter. Estamos juntos aí, obrigado.